Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. Graças a Deus. Primeira Samuel capítulo 10. Se você não tiver aí uma Bíblia, eu faço questão que você acompanhe com a pessoa que está do seu lado, tá bom? Graças a Deus. Igreja, nós vamos ler pausadamente esse texto, porque precisa ser explicado aí cada versículo, tá bom? Então, não dá para ler tudo, depois vou explicar pausadamente esses versículos. Eu prefiro fazer isso agora, até mesmo porque o nosso tempo já está bem apertado aí. Todas as vezes que nós usamos aqui a palavra forjar, a grande maioria talvez saiba o que significa a palavra forjar. Mas nós usamos esses termos em nossas orações. Senhor, forja o caráter. Aí as pessoas ficam questionando, folga o caráter? Entende muito, né? Então a gente entende que algumas pessoas não estejam tão familiarizadas assim com algumas palavras. Mas todas as vezes que você ouvir essa palavra forjar, a palavra forjar está relacionado ao trabalho no ferro, né? Pessoas que trabalham com metais e que forjam fabricações de espada, de faca, enfim. Todas as vezes que você ouvir essa palavra forjar, está ligado a fabricar, a fazer, a inventar. O camarada forjou um assalto, ele simulou, ele forjou um sequestro, ou então, Senhor, toda arma forjada contra nós, a pessoa planejou algo contra as nossas vidas, não vai nos atingir. Então nós usamos muito esses textos. E aí você me pergunta, pastor, e quando vai ler a palavra? É agora, meu filho, calma aí, cocada, né? Capítulo 10 diz o seguinte: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Deixa eu passar aqui rapidamente um panorama para vocês entenderem. O texto aqui inicia com dois homens, um chamado Samuel e um outro chamado Saul. Para quem não sabe, se você pegar o comecinho do livro de Samuel, você vai ver que não existia rei em Israel. O governo naquela época era um governo teocrático. O que é um governo teocrático? Era Deus que governava sobre o povo. Só que de repente o povo começou a exigir um rei. Nós queremos tanto um rei, porque lá lugar tal tem um rei. Todo mundo tem rei, só nós que não vamos ter um rei. E Samuel ficou triste com isso, porque eles não estavam somente querendo um rei, eles estavam rejeitando a Deus. E Deus disse para Samuel: Samuel, não se entristeça, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. E o povo escolheu um rei. E tudo indicava que esse homem, chamado Saul, seria o rei de Israel. E foi. Ele foi ungido. Então a palavra fala que Samuel derramou um vaso de óleo sobre a cabeça de Saul. Igreja, quando nós olhamos para Israel, ou melhor, para a Inglaterra, a cerimônia de posse de um rei ou de uma rainha é através de uma coroa. Quando nós olhamos para a cerimônia de posse presidencial aqui no nosso país, é com uma faixa. Você já viu a faixa de presidente? Mas quando nós olhamos aqui na Bíblia, a cerimônia de posse para um rei era através do óleo sobre a cabeça da pessoa. E esse óleo era o símbolo, esse azeite que era derramado sobre a cabeça de uma pessoa que assumiria um reinado, ou que assumiria um ministério profético ou pastoral. Você vê
aqui colocamos o óleo sobre a cabeça de algumas pessoas. Tudo isso tem um significado no mundo espiritual. O óleo é o símbolo da presença, da habitação do Espírito Santo ou dos dons espirituais sobre a vida de uma pessoa. Então, quando a gente unge, tem um significado. Tá entendendo? Tá gostando ou não? Então, para um rei, para uma rainha, a celebração, a cerimônia de posse é uma coroa. Para o nosso país é uma faixa. Mas no mundo espiritual, o símbolo é exatamente o óleo derramado sobre a cabeça. Quando a pessoa ela toma posse de um determinado ministério, quando Deus unge aquela pessoa, o óleo é colocado sobre a cabeça dele. Até aqui você está entendendo, está gostando. Então nós vimos aqui que nessa cerimônia de posse, aonde o rei passaria a ser Saul, ele foi derramado com um óleo na cabeça de Saul. Só que não tinha mais ninguém para presenciar. Não tinha ninguém. Estava só Samuel e Saul. Derramou um óleo sobre a cabeça dele. E ali agora ele passaria a ser o rei. Até aqui você está entendendo, está gostando ou não? Cerimônia simples. Quem não gosta de um cerimonial onde pessoas estão presenciando a posse do rei, a posse do presidente, a posse do ministério, ungido a pastor, a diácono, a presbítero? Quem não gosta? Fala, puxa vida, foi ungido na frente de todos, para que todo mundo visse, reconhecesse. Mas essa cerimônia aqui, só tinha eles dois. A Bíblia não fala que tinha mais ninguém, era só os dois. Então, você acha, a pergunta que eu vou lhe fazer, você acha que pode reinar sem preparo? Você acha que pode pregar a palavra de Deus aqui sem preparo? Você acha que pode exercer algum ministério aqui na igreja sem antes você ser preparado? Agora, se você entende, dá para tocar aqui, dá para cantar sem preparo? Não, mas eu canto, eu sei cantar uma musguinha, aí começa lá, quando eu entrei na casa do Senhor, já... Não dá, você tem que se preparar. Se você não se preparar, você canta e o povo chora. Tem que haver um preparo. Não dá, meu irmão. Tá gostando, Osmar? Dá para cortar cabelo sem preparo? Então funciona assim. Para reinar, não dá para reinar sem antes preparar uma pessoa. O nosso presidente, ele precisou ser preparado, ele precisou ser forjado. Pastor, não assume, ele agora é pastor. Não, tem que ser forjado. Médico, camarada não estuda lá 10, 5 anos, depois já vou cortar a barriga de um e vou operar. Não, tem que ser preparado, tem que ser forjado, tem que aprender. Tá entendendo, neném, como é que funciona? Tudo que se faz precisa haver um preparo, tem que haver um tempo. E Samuel fala, no momento que ele unge Saul, ele fala, você agora vai ser o rei, neném. Só que é o seguinte, eu vou te dar uns sinais que tem que acontecer para saber se você realmente vai ser rei ou não. E aí derramou o óleo sobre a cabeça dele. Quando derramou o óleo na cabeça dele, precisaria acontecer alguns sinais e vamos ver quais foram estes sinais. Primeiro sinal: quando te apartares hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel no território de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão, acharam-se as jumentas que fostes procurar, e eis que teu pai já não pensa no caso delas, e se aflige por causa de vós, dizendo, que farei eu por meu filho? Então, deixa eu explicar rapidamente aqui esse versículo. Saul não era uma pessoa assim tão ruim, que algumas pessoas leem o texto e falam, Saul foi motanga, o camarada foi desobediente, mas ele começou bem, ele era um camarada obediente, ele era uma pessoa que obedecia o pai mandou ele fazer um trabalho e tal, e ele demorou um pouco. E o primeiro sinal que ele teria é que ele encontraria 2 homens. Então o primeiro sinal era esse. Quando Samuel falou assim, quando você se apartar de mim, se afastar de mim, você vai encontrar 2 homens.
Às vezes a gente não pede para Deus um sinal. Senhor, mostra-nos um sinal. Se aquele homem for realmente o homem da minha vida, Pai, eu quero ver ele. Se ele não for o homem da minha vida, eu quero ver ele de sapato de bico fino hoje, com a camiseta toda listrada, igual o Augustinho da Grande Família. Aí você chega aqui, o cara não está de sapato bico fino e nem com a camisa do Agostinho, porque o cara é todo estiloso, o cara é surf, entendeu? É o skate, o cara é todo... Aí você fala, oh Jesus, glória a Deus, que é meu mesmo, é a bênção que o Senhor preparou para mim. Mas claro, que sinal ridículo foi esse? Nunca que você o veria de camisa de manga comprida, de bolinha vermelha e com sapato bico fino. Você tem que pedir outros sinais. Então a gente pede alguns sinais para Deus, para nos mostrar, e às vezes Deus mostra-nos através de sonhos, testificando, palavras. Puxa, a semana passada fulano ministrou essa palavra e agora está vindo de novo. Puxa, é de Deus, está testificando. Está entendendo? Está gostando, igreja? Então o primeiro sinal era esse. O segundo sinal, versículo 3. Quando dali passares adiante e chegares ao carvalho de Etabó, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos, outro 3 bolos de pão e outro um odre de vinho. Então o primeiro sinal, ele encontraria 2 homens. Assim que o Samuel falou, você vai se afastar de mim, quando você se separar de mim, você vai encontrar com esses 2 homens. E depois que você se separar desses 2 homens, você vai encontrar mais 3 homens. Esse foi o segundo sinal. E o terceiro sinal, versículo 5. Então seguirás a Gibeá Elohim, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto, precedidos de saltérios, de tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Então o terceiro sinal seria o seguinte: você agora não vai encontrar mais 2 nem 3, você vai encontrar um grupo de profetas, e esses profetas vão estar profetizando, e vão estar tocando, adorando com harpas, com tambores, e vão estar glorificando o nome do Senhor. Esses são os sinais, viu, Saul? Ele falou, tudo bem. E ainda tinha o quarto sinal, versículo 6. Depois desse quarto sinal, desse terceiro sinal, o quarto seria: o Espírito do Senhor se apossará de ti e profetizará com eles, e tu serás mudado em outro homem. Era mais ou menos assim, igreja. Tinha um grupo de pessoas aqui orando, profetas. E todo mundo conhecia já o meu estilo de vida, sabia quem eu era, os meus comportamentos, e depois eu chego naquele grupo de pessoas que estão ali orando, e de repente eu dou a mão para eles também, e começo a orar. Só que na hora que eu começo a orar, alguma coisa sobrenatural acontece. O Espírito Santo de Deus se apossa dos meus lábios e começa então a falar coisa, e os profetas começam a ficar assustados e falam, meu Deus, eu conheço ele não era nada. E de repente ele começou a abrir a boca e alguma coisa, eles se assustarão. Então esse era mais um sinal da presença de Deus. O Espírito se apossaria do profeta. Para Saul ser um rei, ele teria que crescer espiritualmente, porque era muito grande a responsabilidade de ser um rei. Igreja, o bom rei é aquele que deseja ser transformado por Deus. Um bom rei não é aquele que exige o imediatismo. Um bom pastor não é aquele que quer as coisas imediatas acontecendo na sua vida. Um verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus, não é aquele que quer as coisas imediatas. Lembra que eu falei para vocês sobre o pé de alface? Você planta o alface, depois de um mês você está colhendo o alface. E como é que se arranca o alface? Com a escavadeira, com a pá, com a bitoneira? Não. Como que você arranca o alface? É com a mãozinha ali, tchuc. Agora, como que se arranca uma árvore de carvalho depois de 15 anos plantada? Não é qualquer mãozinha que arranca, não. Agora eu lhe pergunto, você é uma árvore de carvalho ou você é um pé de alface? Porque aquele que quer o imediatismo é uma alface. Se você quer as coisas rápidas de Deus acontecendo na sua vida, alface.
Eu não aguento mais esperar, mais um mês que eu estou esperando. Que droga, Deus não vai responder. Alface. Eu não suporto, pastor. Já faz tempo que eu estou querendo falar com você e não consigo. Alface. Alfacinho. Calma, face cocada. Então funciona assim. O imediatismo é alface. E o processo lento é árvore de carvalho. Então um rei que quer reinar, ele precisa entender que ele tem que ser transformado. Um pastor que quer pastorear, ele precisa entender que precisa ser transformado. Um servo que quer servir, precisa entender que tem que ser forjado, que precisa ser transformado. Está gostando? Nós estamos sendo preparados para reinar com Jesus Cristo. E se eu e você estamos sendo preparados para reinar com Cristo, nós precisamos nos deixar ser transformados. Deixe-se transformar. Como que você vai reinar se você não foi nem preparado para reinar? Versículo 7. Quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. O profeta falando para ele, olha, quando esses sinais acontecerem, você vai encontrar 2, depois você vai encontrar 3, depois você vai encontrar um grupo, e depois você vai entrar no meio desse grupo, o Espírito virá sobre a tua vida. Quando isso acontecer, faz o que a ocasião te mandar, porque o Senhor é contigo. E foi isso que Saul fez. Com outras palavras, igreja, simplificando tudo isso, sabe o que o profeta falou para o rei Saul? Espera, cocada, não dá um passo sem direção. Espera esses sinais acontecerem. Sabe por quê, igreja? Nós estamos tão acostumados com o imediatismo que quando Deus não abre as portas, a gente arromba. Deus, se o Senhor não abrir a porta, nós arrombamos. Nós estamos acostumados. Não gostou não? Ah, volta já, tudo bem, tá bom. Ele volta já. Ele vai ali e volta já. Intervalo, tá bom, tudo bem. É para os outros não levantarem, viu, igreja? Aonde eu estava mesmo, igreja que me deu um branco, imediatismo. A senhora, por um acaso, um dia já esquentou o leite. A senhora de verdinho aqui, já esquentou uma vez um leite no fogão e a senhora esqueceu e derramou tudo na... Quantas vezes, né? Não dava raiva? Esqueceu o leite e derramou tudo. Aí tem que limpar fogão, a boca do fogão entupiu. Aí limpa como que é o nome da leiteira. E essas coisas todas, não dá para aproveitar nada. O leite queria aquela nata ruim. A gente está aqui nas coisas rápidas. Então, hoje o micro-ondas é uma coisa simples. Você coloca um copinho lá, em 30 segundinhos você esquenta, um minutinho você esquenta. Não tem mais esse negócio de colocar na leiteira, derrama o leite, limpa a boca do fogão. É tudo rápido porque nós somos imediatistas. Imediatistas? E nós achamos que Deus é imediatista também. Deus, micro-ondas, tá! Não acontece assim não, neném. O tempo de Deus é maravilhoso, Ele não tarda e nem falha. Quem diz assim, ai Deus, ele tarda, mas não falha. Ele não tarda e nem falha, o tempo dele é perfeito, é maravilhoso. Pode glorificar Jesus. Um camarada um dia tentou negociar com Deus. E ele sabe que Deus é dono do ouro e da prata. E ele disse para Deus o seguinte: Senhor, eu sei que o teu tempo é diferente do meu. Eu entendo perfeitamente. E o Senhor sabe que eu estou na pendura. Senhor, quanto é 1000 anos para o Senhor? O Senhor disse assim para ele: olha, 1000 anos para mim é comparado a um dia. E ele falou assim: Senhor, se eu fizer mais uma perguntinha, o Senhor não fica chateado comigo não? O Senhor falou: não, pode falar, neném. Aí ele falou assim: quanto é $1 milhão para o Senhor? Ele falou: $1 milhão para mim é igual a R$1. Ele falou: Senhor, o Senhor não fica incomodado se eu fizer uma outra perguntinha? E Deus disse para ele assim: pode fazer, neném. Ele falou assim: me dá R$1. Sabe o que Deus respondeu para ele? Te dou
Só me espera um dia. O imediatismo, igreja. Queremos as coisas rápido. Quando Deus não dá, nós tentamos negociar, barganhar com Deus. Está entendendo? Está gostando? Deus não tarda e nem falha. O tempo dele é perfeito. Vamos voltar aqui para o texto. Estou acabando. O profeta estava dizendo com outras palavras. Olha, espera os sinais acontecer. Quando esses sinais acontecerem, então você entra no mistério, porque é o manto de Deus. Igreja, quando a gente transfere para os dias de hoje, nós conseguimos entender que há uma necessidade muito grande de esperarmos a vontade de Deus se cumprir em nossas vidas. Nós, já falei várias vezes, não somos autônomos. O autônomo não responde para ninguém. Saul seria um rei, mas ele teria que responder às regras. Por acaso o nosso presidente pode fazer o que dá na telha, na cabeça dele? Ele tem que responder, porque as leis servem exatamente para isso. Não é porque eu sou um sacerdote, um profeta, porque eu sou um homem de Deus, eu posso fazer o que me dá na telha. Foi-me colocado a autoridade nas mãos, e eu tenho que zelar por essa autoridade que Deus colocou sobre a minha vida. Não é porque na qualidade de um profeta, de um pastor, de um homem de Deus, sei lá o que for, que eu posso fazer o que quero. Eu não posso chegar aqui e chutar o balde. Eu tive que ser forjado, eu tive que ser preparado para então poder pregar a palavra de Deus. Então existem regras, eu respondo por aquilo que eu faço, pelos meus atos. Todo cristão autônomo, ele não quer responder pelos seus atos. Todo cristão que não tem uma direção, que não tem um pastor para lhe orientar, ele não vai responder pelos seus atos. E ele não consegue levar adiante os planos de Deus, o ministério, porque lá na frente ele vai se tornar um ditador. Me fala qual foi o presidente, qual foi os imperadores que não tiveram que responder pelos seus atos e se tornaram um ditador. Quantos deles manipulavam as pessoas, as massas com a sua oratória, inflamavam multidões. Ele não precisava responder para ninguém e ele se tornou um ditador. Se você é líder de ministério, se você participa do ministério e faz parte do corpo de Cristo, se você não responde pelos teus atos, daqui a pouco você vai ser um ditador dentro daquilo que foi lhe dado. Tá entendendo? Tá gostando ou não? Não existe cristão autônomo. Os atalaias precisam responder pelos seus atos. O João tem autoridade sobre eles, mas não tem autonomia para fazer tudo o que quer e que dá na cabeça dele. Porque senão ele vai virar um ditador. A Teté não tem o direito de chegar aqui e fazer o que ela bem acha, porque senão ela vai virar uma ditadora. A palavra dela somente vale. Ela está embaixo de um governo, ela está embaixo de uma direção. E como é bom você fazer as coisas e pedir uma direção. Pastor, olha, eu vou fazer algo, mas olha, sabe, eu ainda não sei assim se realmente vai. E se você vem e pede auxílio, direção, as coisas acontecem. Mas não é porque você é bom, é porque você está embaixo de um governo. Esse governo é teocrático dentro da igreja. Não existe aqui o governo democrático. Quem acha que hoje vai tocar ele? Eu! Quem acha que hoje vai cantar Teté? Eu! Quem acha que hoje vai ficar lá na mesa da comunicação? O Soneca! Não pode! Quem vai ficar hoje na mesa? Não existe aqui democracia, neném. É um governo teocrático. É Deus que está no controle do bagulho. Está entendendo ou não? Não é assim, eu não posso chegar aqui. Existe controle. Está entendendo, Fernandes? Como é que funcionam as coisas? Se ligou, Ricardão, como é que é as coisas? É um governo. A Sandra e o Ed não podem chegar aqui e falar assim, eu vou fazer o que me der na teia. Agora eu sou líder do Ministério do Boas-Vindas e sai da frente. Não, está embaixo de um governo. Tudo que fala pede direção. E quem não quer estar embaixo de uma direção vai quebrar a cara. Porque uma Ferrari nas mãos de uma pessoa sem controle se arrebenta. E o Espírito
Espírito de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida é uma Ferrari. Você deixa de ser um Fusca para ser uma Ferrari. E você já imaginou um homem tomado pelo Espírito Santo de Deus, sendo usado pelo Senhor e de repente está sem controle? Ele se arrebenta. Está gostando? Está entendendo, Datena? Quer reinar? Precisa entender que não existe liberdade e autonomia para fazer tudo o que dá na tua cabeça. Todo mundo presta conta. Se o pessoal do social quer fazer alguma coisa, eles vêm e pedem direção. Se o ministério louvor quer fazer alguma coisa, eles pedem a direção. Você foi cantar numa outra igreja, Teté? Dia 23, mas deu na sua cabeça e você falou, eu vou. Primeira coisa que ela fez, pastor, eu quero a tua direção, posso ir? Eu falei, vá e leve lá as boas novas, seja bênção. O pessoal da intercessão não pode chegar aqui e falar assim, hoje eu vou fazer o que dá na teia, eu não vou fazer ato profético. Não, neném, tem que ter direção. O pessoal da comunicação, eles não podem chegar aqui e fazer o que dá na teia, tem que ter direção. Pastor, o que você acha? Está entendendo, está gostando, igreja? A vida do homem sem direção, ele vira um descontrolado. Nós sabemos que lá em Brasília existe o poder legislativo. O que é o poder legislativo? A palavra já diz legislar, leis. Eles criam, o poder legislativo cria as leis. Aí nós temos lá o poder judiciário. O que é o poder judiciário? É a organização da justiça, é o que aplica as leis. Então, os que legislam as leis, eles criam a lei. E o poder judiciário, ele aplica as leis. E o executivo é que faz cumprir as leis. Então, existe um processo, cada um dentro do processo. Legislativo, o executivo, o judiciário e o executivo. Está um ligado no outro. Um depende do outro. Está entendendo? Está gostando, igreja? Assim também funciona dentro do corpo de Cristo. Eu não posso chegar aqui e falar assim, hoje a minha mão não vai funcionar. A minha mão não vai funcionar porque eu não estou afim de funcionar. Essa mão aqui esquerda quer ficar paradinha. Não pode, não acontece isso. Por que, moça, não para? Porque quem está no comando aqui da parada? É aqui, ó. É a minha cabeça que está controlando. Se eu quiser dar um chute aqui, eu dou. Se eu quiser xingar, eu xingo. Mas tem um controle. No corpo de Cristo funciona da mesma forma. Não tem esse negócio de falar assim, hoje eu não estou muito afim, não. Eu não estou afim de movimentar, não. Vai se movimentar sim, neném. Porque você não está ligado no corpo de Cristo. Não é Jesus que é o cabeça. Se Jesus é o cabeça, se ele falar vai, vai. Se ele falar fica, fica. Se ele falar para. Se ele falar ajoelha, ajoelha. Se ele falar ora, ora. Porque ele é o cabeça. Se ele é o cabeça, então o corpo inteiro aceita as direções do cabeça. Está entendendo como é que funciona? E o profeta quis dizer isso para ele. O profeta falou assim, neném, quando o Espírito se apossar de você, você vai entender que vai haver direções. E esses sinais precisam acontecer. Estou acabando. Abriram-se, lá em Gênesis capítulo 3, anote para ler na sua casa. Quando o homem cometeu o pecado, qual foi a ordem que Deus havia dado para ele? Não coma do fruto que dá o conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que você comer, abrirão os teus olhos. E vocês morrerão. Então a Bíblia já inicia, lá em Gênesis capítulo 3, legislando, estabelecendo leis para a vida do homem não virar um caos. Só que depois que o homem rompeu essas alianças que foram estabelecidas, essas leis que foram estabelecidas, veio o executivo e fez cumprir as leis agora. Agora você vai cumprir na marra, neném. Abriram-se os olhos do homem não para a liberdade, mas se abriram os olhos do homem para a vergonha. Você lembra? Você aí que é das décadas de 60, o movimento Woodstock,
O que aconteceu com o movimento do estoque? O movimento do estoque patrocinou e bancou um dos movimentos chamado movimentos hippies, que foi um estupim por várias gerações e até hoje tem se proliferado e matado milhares de pessoas. O que aconteceu com o movimento de estoque quando eles chamaram Jimi Hendrix, quando chamaram Bob Marley, quando chamaram aqueles músicos famosos que muitos deles já estão enterrados, sepultados, mortos. Muitas pessoas quiseram fazer um protesto para dizer assim: eu quero liberdade, eu sou muito opresso pelo meu pai, pela minha mãe, eu quero liberdade. E eles foram então para aquele campo, aonde foi realizado ali aquela grande festa, aquele grande evento, aonde milhares e milhares de bandas passaram, muitas bandas passaram ali, tocaram. E aí eles montaram suas barracas, choveu muito, virou aquele lamaçal. Daqui a pouco, igreja, começou aquele bacanal, começou aquelas orgias. Homem entrava na barraca de homem, mulher entrava na barraca de mulher. Ali nasceram muitos filhos do estoque e foi dado o start para o movimento paz e amor. Só que esse movimento de paz e amor não tem nada a ver com o amor cristão. É o amor entre homem e mulher, o relacionamento sexual entre o homem e a mulher. Por isso que existe esse estupim aqui fora, que o homem está com o instinto de cachorro, de animal, aonde passa, ele fica, aguça dentro dele o desejo sexual, de ter relacionamento, e por isso que em cada esquina há homens tendo relacionamento com mulheres e mulheres tendo relacionamento com homens. Acabou-se o respeito, aquilo que se preservava, que é a família, acabou-se. Então, esse amor que eles estão falando é relacionado a isso. E o paz, quem já fumou maconha sabe, quando você fuma maconha, você não fica elétrico, você fica, mano, deixa pra lá. É paz e amor, cara. Então, tá ligado a esse tipo de paz, a esse tipo de loucura, paz e amor. Só que quando começou a igreja, era apenas a maconha. Há muito tempo atrás, a maconha era totalmente discriminada. Chamar o camarada de maconheiro, naquela época, era coisa assustadora. Depois você vê o maconheiro usando maconha na rua aí, uma caruda, né? Dentro dos carros. Esses dias eu passei e eu vi o porra do velho com um charuto na boca desse tamanho assim, fumando lá dentro do carro, assim, uma caruda. Antes era um escândalo, hoje é uma coisa, porque o camarada fuma dentro de casa, fuma no trabalho, fuma antes de entrar no mar. Mas preste bem atenção, igreja. Hoje, naquela época ninguém imaginava que chegaria onde chegou. Hoje as drogas sintéticas entraram para arrebentar no mercado. Hoje o crack tem destruído a vida de milhares de pessoas em questão assim, de 1, 2 anos, o camarada está totalmente estourado. E olha as consequências de tudo isso: morte, destruição, sequestro, violência, pai que mata os filhos que matam os pais. Esses dias um contou para mim que um filho doidão começou a ameaçar a mãe na frente de todo mundo. A mãe pegou a arma do marido, foi lá e matou o filho na frente de todo mundo, porque estava sendo tão atormentada pelo filho. É o que está acontecendo. O diabo colocando ódio nos corações das pessoas. Então preste bem atenção. Quando um pastor fala para você, faça isso, entenda, você está embaixo de um governo. Faça! Não porque eu governo sobre a tua vida, mas porque eu estou embaixo da direção do Espírito Santo de Deus. E eu sei do que eu estou falando, neném, porque eu já desobedeci muitas vezes, pastor, e arrebentei a minha cara. Se submeta para você ver o quanto você vai ser abençoado, o quanto você vai ser abençoada. Pede direção, não vá dando aí as suas cabeçadas não. Quantas pessoas aqui já não deram cabeçada, tomaram suas decisões e arrebentaram suas caras. E aí eu pergunto para você, quanto tempo ainda você vai continuar tomando essas decisões sem Deus na tua vida? Vai continuar arrebentando a tua cara. Os olhos dos homens se abriram, não para a liberdade, mas para a vergonha. Lá em Woodstock eles queriam liberdade, só que hoje o que se vê é vergonha, não é liberdade. O que se viu eram as mulheres com os seios para fora, dançando ali no movimento hippie, Woodstock, liberdade, liberdade, eu quero liberdade, é paz e amor, não quero saber nada, não quero dar satisfação para o meu pai, para minha mãe. Quem disse que você não tem que dar satisfação para o teu pai e para a tua mãe? Você pode ter 50, você pode ter 80, você pode ter 70 anos. Se teu pai e tua mãe estiver vivo, você ainda deve satisfação para ele. E se você não entende esse princípio, você está fora da palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe e acrescentarei os teus dias de vida. Filho que não obedece pai e mãe está embaixo de maldição. Está carregando maldição sobre a tua vida.
Porque você não é capaz de honrar o teu pai e a tua mãe. Se ele falar, vai, vai. Se ele falar, não, não. Se ele falar, fica, fica. Está entendendo como é que funciona? Quando você acha que não tem pastor na igreja, quando você acha que não existe polícia, quando você acha que não existe tribunal, quando você acha que não existe justiça, quando você acha que não existe imposto, você se torna cada vez mais escravo. Porque a liberdade leva o homem para a escravidão. Estou acabando, igreja. A palavra de Deus diz o seguinte. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos finalizar aqui. Versículo 9 do capítulo 10 de 1 Samuel. Sucedeu, pois, que, virando-se ele para despedir-se de Samuel, Deus lhe mudou o coração e todos esses sinais se deram naquele mesmo dia. Os sinais precisariam acontecer. Só que depois o Espírito ia tomar conta de Saul e ele ia ter algumas direções. Só que ele falou, vai acontecer tal dia, e de repente o Espírito Santo mudou o coração e falou assim, vai acontecer agora. Já aconteceu de pessoas chegar aqui em mim e falar assim, pastor, o senhor abençoou a minha vida, eu quero orar com essa moça, eu quero orar por esse rapaz. Mas por que você vai orar por ele? Porque ele tem uma qualidade de um homem de Deus, ele realmente serve o Senhor, está firme na célula, vem nos cultos, é temente ao Senhor. E eu chego naquela moça, para aquele rapaz e falo assim, ore 5 meses. É como assim, pastor? É para orar. Para você que não entende o que é isso, quando não existe rei em Israel, sabe o que acontece? A igreja vira um bacanal. Porque não tem lugar mais para encontrar gente bonita do que dentro da própria igreja. Você quer encontrar homem bonito, está aqui dentro da igreja. Quer encontrar mulher bonita, vem aqui dentro da igreja. Só que você não pode confundir aqui com uma baladinha não, neném. Porque o que tem de homem, o que tem de mulher que vem dentro da igreja para encontrar os seus casos e depois tirar você da presença de Deus, está assim, ó. Então você tem que se preservar, mulher, e você tem que se preservar, homem. Porque aqui não é uma balada, aqui é o corpo de Cristo, aqui é a palavra de Deus. Se você estiver embaixo de um corpo, você vai pedir direção. Pastor, e se eu fizer isso, você vai arrebentar a sua cara. Mas tudo bem, eu quero me arrebentar, então vai se arrebentar. E um dia você vai chegar em mim e vai dizer, pastor, me perdoa. Eu vou te perdoar. Você vai ser recebido, vai ser recebida. Mas as consequências vão vir, isso não tem dúvida. Eu estou perdoado? Estou. Cometi pecados no passado? Cometi. Estou trazendo consequências? Estou. Mas eu estou perdoado. Ah, pastor, na hora ali eu perdi a cabeça e eu matei. Matou? Vai responder perante a justiça pelo crime que você cometeu. Perante Deus você é perdoado se você se arrependeu. Mas perante a justiça você vai responder. As consequências elas vêm, não tem jeito. O Senhor então mudou o coração do profeta. Às vezes você chega lá e fala assim, ó, ora 5 meses. Aí daqui a 2 semanas eu falo, ó, escuta aqui, vocês estão liberados. Então eu falo ali para a matadora de barata e falo para o André. Estão liberados, estão abençoados. Quanto tempo foi estabelecido? Foi honrado? Quantos meses chegou já? 2 meses? Pois é, agora já não é mais 2 meses, agora já não é mais 3 meses, agora já deu os 2 meses, já pode casar. Está liberado, está abençoado. Aleluia. Funciona assim. Não é regras. A gente estabelece 1 ano, 2 anos só para testar o coração do camarada, só para saber se ele realmente é fiel a Deus. Já chegou o camarada e falou assim, ó, filhinho, vai orar 2 anos. Ai, pastor, não sei o que lá, 2 anos. Você sai fazendo um biquinho, eu falei, pronto, já não é de Deus. Agora se o camarada fala, não, glória a Deus, pastor, o que você falar, aí no dia seguinte eu falo, neném, sabe aquele dia que a gente conversou? Então, acabou, é o seguinte, o Espírito mudou meu coração, vai lá e faça, é bênção de Deus. É assim que funciona, rei de Deus, tem governo. E o governo é teocrático, é o Espírito de Deus. O Senhor mudou o coração de Samuel na hora. Samuel, é o seguinte, isso não vai acontecer daqui 1 dia, 2 dias, 10 dias, não, vai ser agora. Versículo 10. Chegando eles em Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apossou de Saul, e ele profetizou no meio deles. Igreja, agora, Saul estava profetizando, aquele camarada que foi escolhido para ser rei, que era um manezinho, ele agora começou a profetizar, e isso era fora da sua natureza. Se você quiser reinar com Cristo Jesus, você tem que ser forjado. Se você quiser estar na presença de Deus por toda a eternidade, você tem que ser forjado. E a forja começa aqui dentro da igreja. Ou você acha que
se testifica na vida de um homem que ele é homem de Deus, mulher de Deus, por um óleo que é derramado na cabeça. Não, neném. Sabe como se confirma se o homem realmente é de Deus ou a mulher de Deus? Pela obediência. A unção não confirma se ele realmente é de Deus ou não. O que confirma é a obediência. Porque o que foge o caráter de um homem não é a unção, não é o cantar, não é o adorar. O que confirma e testifica sobre ele se é um homem de Deus ou não é se ele é obediente. E quando eu quero testar uma pessoa, eu vejo se ele é obediente. Se ele sair bufando, eu falo, isso não é de Deus. Deus não está nesse negócio. Se era um, agora vai ficar dois. E aí quanto mais birrinha ele faz, mais então eu provoco ele. E é assim, porque o governo teocrático funciona assim. Se aceita, amém. Se não aceita, as portas estão abertas. Aleluia. Pastor, por que você está tão nervoso? Porque quando eu cheguei na igreja, eu cheguei cheio dos hábitos. Cheio dos hábitos, olhei para minha esposa e falei, que loirinha, se eu cato ela. É verdade, quando eu vi a minha esposa, eu já vi ela naquele negócio de frango rodando assim, ó. Falei, essa daí é minha. Malandrão, espertão, garanhão. Catava todas. E eu falei, vou catar essa daí também, é mole. Bobinha, não tinha namorado com ninguém, eu fui o primeiro namorado dela. Eu falei, agora. Eu tive que prestar conta, sabe com quem? Não foi nem com meu sogro Bolinha. Sabe quem eu prestei contas? Hoje o meu pastor. Eu não estava entendendo o mistério qual que era o negócio. Hoje eu sei por quê, ele é meu pastor. Eu lembro que eu fui conversar com ele. E eu comecei, não, mas é que ele, vai meu, fala logo, o que? Falei, não, o que assim, o que eu assim, eu tô, a linguagem, né, tô pagando. Pagando é tirar dinheiro do bolso, pagando, eu estava olhando, eu estava gostando, tô pagando para sua irmã. Um sapinho. Para quem não sabe o que é pagar sapinho, é olhar, é querer, entendeu? Tô pagando um sapinho. E aí ele olhou para mim e falou assim, se você zoar minha irmã, você vai sentir a fúria da Rússia. Foi isso que ele falou para mim. Então eu falei, não, pode ficar sossegado. E de vez em quando, igreja, estava naqueles momentos calientes. Já aconteceu algumas pastoras, olha, eu preciso de ajuda aqui, essa pastora não consigo me controlar toda vez, pastor, eu caí de novo. Filha, quando você começar a perceber que ele está ficando vesguinho, você cai fora. Não é, pastor, quando ele começa a ficar vesgo, eu já estou completamente cega. E aí, de vez em quando chegava aqueles momentos, sabe? Puxa vida, não, vai ter que ser o Senhor. O Senhor conhece, a minha carne, o Senhor não está suportando. Ela é tão bobinha, ela é tão purinha. Eu vou lá, pastor, o Senhor, e depois eu peço perdão. E o diabo colocava, isso mesmo, vai lá, olha lá. Vai lá, traça a loirinha, porque a loirinha... Essa linguagem era bem baixão mesmo, bem ralé mesmo, vai lá. E depois você pede perdão, tá tudo certo, porque o diabo quer que você rompa a aliança com Deus. E ó, a igreja, eu vou falar, é possível, sabe por quê? Eu namorei 3 anos e meio com essa mulher, ela casou virgem. E eu casei virgem. Sabe por que eu casei virgem? Porque eu tive relacionamentos com um monte de tranqueira que você puder imaginar. Só que depois da minha conversão eu falei, Senhor, eu sou teu. E confesso para você, foi difícil, foi. Tinha dias, igreja, que eu tinha vontade de colocar a mão na boca, abrir a boca e me matar. Mas é possível. Deus honra. E quem está achando que depois de casar vai resolver o problema na área sexual, você está enganado, neném. Porque na hora que você casar, você vai ver um monte de mulher que o diabo vai colocar na tua frente. Aí vai falar o seguinte, ó, essa é mais bonita, essa é mais sensual, essa daqui, olha só, mais inteligente. E aí você começa a discriminar e desvalorizar a tua mulher, falar, essa aqui é gorda, essa aqui é burra, essa não sei o que lá, e você começa a desprezar. Valoriza aquilo que está do teu lado, porque se você tiver sucesso do teu lado e não tiver sucesso com aquele que está do teu lado, você é um fracassado. Valoriza. Tem pessoas que, olha, só abrir aqui um parênteses rapidinho, eu estou acabando, dá para aguentar mais um minutinho? Tem pessoas que desvalorizam os seus pastores.
Vem um pastor de uma outra igreja aqui, camarada prega, oh meu Deus, Senhor, uma bênção esse pastor. Agora eu não sou bênção. Agora quem tira os seus carrapatos? Quem tem paciência para te ouvir os seus muxoxos no meio do corredor? Que eu não tenho paciência com você, sou eu. Eu sou bênção. Se um passou aqui, é uma bencinha qualquer que passou. Mas bênção sou eu. E eu exijo que você me veja como uma bênção aqui. Então, igreja, quando eu cheguei na igreja, eu cheguei cheio de hábitos. Achava que podia fazer tudo e qualquer coisa. Cheio de hábitos, porque a minha natureza era uma natureza pecaminosa. Eu cobiçava, eu desejava. Eu não tinha pecado nenhum quando eu me masturbava. Aí, pastor, masturbação também é pecado? É! Ah, mas os psicólogos falam que o psicólogo não sabe de nada. Mas os psiquiatras falam que é bom, porque não sei o que lá, não sabe de nada. Porque quando você faz isso, você está se martirizando. Ou você pensa que quando você se masturba, está pensando numa parede. Está pensando na mulher do outro, rapá. Ou no homem do outro. Ou você não consegue entender que a natureza pecaminosa do homem leva a pessoa a fantasias sexuais que extrapolam dos limites. Ou você acha que não tem homem que fica ligado ali com... Às vezes eu falo para minha esposa, às vezes ela fica meio à vontade no apartamento, eu falo, filha, coloca a roupa. Mas não tem ninguém vendo, não tem ninguém vendo. Tem sim. Tem um monte de maluco nas janelas do outro apartamento com um binóculo ali olhando. Tem mulher, tem homem que é louco, que não pode ver mulheres grávidas começam a desejar. E sabe por que ele deseja? Porque não tem limites para as suas possessões. Quanto mais proibido, não está gostando não, filho? Quanto mais proibido for, mais ele deseja. Por que você acha que tem homens loucos que desejam ter relacionamentos com crianças? Você acha que isso é desejo sexual? Não, é porque é proibido. Se é proibido, eu quero. É o estupim demoníaco que entrou dentro dos corações das pessoas. Olha, igreja, essas naturezas pecaminosas, eu sei. O camarada entra aqui dentro da igreja, não conhece a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, enquanto ele não conhece, por isso que você tem que tomar cuidado com as roupas que você vem dentro da igreja. Às vezes vem com saiote, às vezes vem com os decotes, não sei. Então, se você conhece, amém. Agora, se você não conhece, está perdoada. Agora, se você conhece, às vezes vem com um decote e o camarada está ali atrás de você e você não sabe que ele é ímpio, rapá. Rapá não, rapoa. Levante a sua mão para adorar o Senhor. Todo mundo lá com os olhos fechados adorando. E o camarada... Aí na hora que você vai dar um abraço na pessoa, toma ali um abraço, fala, te amo. O camarada já falou, me ama? Nossa, essa daí. E ele fala, amarrado em nome de Jesus, fala assim, eu te amarro no pé da minha cama. Então você tem que entender que a natureza do homem é pecaminosa. Um simples olhar, igreja, pode contaminar o homem todo, a mulher toda. Tem pessoas que são atraídas por mulheres casadas por homens casados. Bastou ver a aliança e já fala, puxa vida, isso deve ser uma delícia essa pessoa aí. Olha que coisa gostosa, meu Deus do céu. E o diabo começa a martirizar a mente do camarada, começa a martirizar a mente da moça. Porque são hábitos pecaminosos. Então você precisa entender que nem todo mundo que está aqui dentro da igreja é crente 100%. Dentro da igreja tem dois tipos de pessoas, tem o joio e tem o trigo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, você que é joio, enviado do inferno, vai chegar o dia em que vai ser separado. Eu não vou expulsar ninguém dessa igreja, porque a igreja não é minha. As portas estão abertas para todo mundo que quiser entrar. Entra a prostituta, entra o mau caráter, entra o ladrão, entra o satanista. E você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Se você não se converter, não se dobrar diante do Senhor, vai queimar no fogo do inferno, porque isso está registrado na palavra de Deus. Só vai para o inferno quem quer.
Porque o inferno não foi preparado nem para mim, nem para você. Foi preparado para Satanás e seus demônios. Dá para segurar mais um pouco? Esses hábitos precisam ser quebrados. Quantos filhos não se submetem aos seus pais? Aí quando o pastor dá uma palavra mais dura, ele diz o seguinte: eu vou lá obedecer pastor coisa nenhuma. Quem está pensando que ele é? Que ele é Deus? Que ele é rei? Muito mais do que Deus controlando a tua vida. Muito mais do que a tua vontade pessoal. Você não sabe o que é o Espírito Santo de Deus controlar a tua vida, meu filho. Muito mais do que um pastor controlar a tua vida é deixar Deus guiar a tua vida. Está entendendo como é que funciona a coisa? Ninguém pode mudar o caráter de uma pessoa através de terapia. Ninguém pode mudar a vida de uma pessoa através de ensino, de dinheiro. Ninguém pode mudar a vida de uma pessoa através de uma pregação bem elaborada. Eu preparei aqui uma palavra, já não acontece mais nada, não está saindo mais nada aqui, igreja. Já saiu tudo do contexto. Pregação bem elaborada não funciona. Palavras lindas não funcionam. Seminário não funciona. Teologia não funciona. Filosofia não funciona. Mas o Espírito de Deus, Jesus Cristo, funciona. Se você deixar Ele vir sobre a tua vida, Ele te governa. Xarabarabachau, dele cai. Aleluia. Aleluia. Versículo 17 até o 25, você lê na sua casa, que é a lição para casa hoje. Mas Samuel apresentou o povo, o rei, o novo rei. Samuel, do capítulo do versículo 17 até o 25, Samuel chama o povo e fala o seguinte: esse aqui é o novo rei de Israel. Ou você acha que todo mundo aceita? Quando de repente há uma mudança, olha, esse aqui agora é o novo patrão aqui, esse aqui agora é o gerente. Você vai encontrar aqueles que vão fazer assim, ó, vão te desprezar. Esse aqui agora é o novo pastor. Esse aqui agora é o novo líder. Esse aqui é o teu líder de célula. Não gosto dele não. Isso é hábito, mané, que veio lá do mundo. E você acha que esses hábitos têm que se proliferar aqui dentro da igreja. Não, vai ser cortado pela raiz. Porque o mal não se corta na superficialidade, tem que ser pela raiz, porque senão ele cresce de novo. Tá entendendo? Tá gostando ou não? Então, quando Samuel apresentou o rei, no versículo 24, nas últimas palavras, diz assim: então todo o povo rompeu em gritos e exclamou: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Alguns aceitaram. Versículo 26, também Saul se foi para sua casa em Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujos corações Deus tocara. Ah, igreja, quando Deus está no controle do bagulho, quando Deus está no controle, no comando, Deus sempre vai levantar uma tropa de elite para estar do seu lado. Que vai falar: não, eu estou do lado do camarada. Eu entendo que ele é de Deus. E aqui, Saul já começou a sentir que existia uma tropa que foi levantada pelo próprio Deus e que estava guiando ali. Falou: Saul, espera um pouquinho. Saul, estou aqui do teu lado para te servir. Só que no versículo 27, mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram. E não lhe trouxeram presentes, porém Saul se fez de surdo. Esses presentes que ele está dizendo assim, era o imposto que eles já tinham que pagar para o rei. Eles viram quando Saul foi nomeado a rei e desprezaram. Igreja, entenda uma coisa. Você ser desprezado por alguém, você já foi desprezado por alguém ou não? Olha, desprezado, Ed, é pior do que um tapa no rosto. Você sabia ou não? Quando você quiser fazer mal ao teu marido, à tua esposa, eu vou te dar um toque. Para você nunca fazer isso na sua vida. Mas você não precisa bater nela, você não precisa socar ele, não precisa socar ela. Só despreze com o teu olhar para você ver. É pior do que uma dor. Quando você quiser tocar o coração de Deus, você não precisa ficar xingando. Ah, Deus, que não precisa ficar xingando ele, não. Despreza ele. É a maior forma de você atingir o coração de Deus, entristecê-lo. O desprezo. E como tem gente que despreza. Como tem gente que cospe no prato que come. Como tem pessoas que não reconhecem de onde saíram, o que Deus um dia fez pela vida. Sabe aquelas pessoas que um dia você ajudou e depois ela vai lá e tuf nas tuas costas? Já aconteceu isso alguma vez na tua vida? É assim que acontece com Jesus o tempo todo. Pessoas que desprezaram o profeta Saul,
o rei Saul. Então, se você se sentir um dia desprezado, deixa eu lhe falar uma coisa. Vai mudar a tua posição, tua postura como homem de Deus, como mulher de Deus? Não. Aí você me pergunta, pastor, acabou ou não? Não acaba nunca essa pregação? Acabei. O que transforma o caráter de um homem e de uma mulher não é a unção sobre a vida dele. Eu já falei para vocês aqui que há muitos homens, há muitos servos que receberam unção sobre a sua cabeça e passaram a ser péssimos diáconos. Há muitos diáconos que receberam unção para ser presbíteros e passaram a ser péssimos presbíteros. Há muitos que eram bons presbíteros e foram ungidos a pastores, passaram a ser péssimos pastores. Há muitos que eram ótimos pastores e passaram a ser bispos e se transformaram em péssimos bispos. Há ótimos bispos que eram homens íntegros de Deus, que foram ungidos apóstolos e se transformaram em péssimos apóstolos. O que confirma e testifica sobre a vida da pessoa que aquele óleo ele está fazendo jus é a obediência. O Espírito fala assim, hoje você vai ficar calado, vai abrir a boca para nada. Mas Senhor, eu quero falar porque eu sempre tenho calado. Você está sendo provocado, está sendo provocado. Está entendendo como é que funciona? E se você for obediente, você fez jus do óleo que foi derramado sobre a tua cabeça. Obediência. Deus tem mais alegria na obediência do que no sacrifício. E se você pegar aqui a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel, lê na tua casa, capítulo 15, versículo 22, Saul começou muito bem como rei. Só que sabe qual foi o pecado dele? Desobediência. Ele recebeu a unção, o Espírito veio sobre ele, Deus usou a vida dele, só que lá na frente, ele achou que como rei ele podia fazer qualquer coisa. Achou que poderia ser o rei de Israel, soberano e fazer qualquer coisa. Só que não funciona assim não, neném. A palavra fala que o Espírito se retirou de Saul. E sabe o que veio, Laís? Depois que o Espírito de Deus saiu? O espírito de tormento. Você já viu pessoas que eram servas de Deus, que eram usadas por Deus como instrumento, e hoje eles estão atormentados? Você fala, meu Deus, como pode? O espírito demoníaco, porque quando o espírito sai do corpo da pessoa, ele fica procurando lugar. Aí ele chega aqui na tua casa, chega aqui, vê você todo ungido por Deus, o diabo fala que não tem lugar não. Aí vai na moça ali, a moça fechada também, o diabo não toca aqui, vai lá na outra, ele não toca, mas chega aqui no André, o André é todo escancarado. Estou só fazendo aqui uma breve. Senão o André vai falar, aí está todo escancarado, o diabo fala assim, opa, aqui, vamos fazer a festa do cabide hoje e chama mais 7. Piores ainda. É assim que funciona. Aí você vê a pessoa atormentada e você fala, por quê? Porque desprezou aquilo que era precioso e alimentou aquilo que fedia, aquilo que cheira mal. Fecha os teus olhos e curva a tua cabeça. Aleluia. Se você quer entregar a tua vida nas mãos de Jesus nessa noite, aí onde você está, quer ter Ele como rei da tua vida, como governo na tua vida, como Senhor, como aquele que vai legislar as leis e aquele que vai julgar as tuas causas, aí onde você está, levante uma das tuas mãos para Jesus e fala, Senhor, eu quero. Vem e governa na minha vida. Tem mais alguém? Pode levantar a mão. Não se constranja. Levante a tua mão e fala, Jesus, vem, reina. Reina não só no meu coração. Reina na minha vida, no meu casamento, no meu trabalho. Reina no meu relacionamento. Eu preciso de ti, Jesus. A minha mão está levantada para glorificar o teu nome nessa noite, meu Jesus. Aleluia. Você que levantou tua mão, se coloca de pé, querido. Se coloca de pé, querida. Eu quero orar pela tua vida. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Não tem coisa mais gostosa de um pastor poder ver mãos sendo levantadas e falando assim, obrigado, Jesus, porque a tua palavra me tocou. E não tem coisa mais gostosa no céu que está acontecendo agora, é o reteté, a festa que os anjos estão fazendo, porque você se rendeu aos pés do Senhor. Você que levantou a tua mão, você que se colocou de pé, faça uma oração comigo repetitiva, dizendo assim, eu entrego em tuas mãos, Jesus. Eu me entrego em tuas mãos, Jesus. Todo o meu ser. O governo por completo. Da minha vida. Te pertence nessa noite. Eu me dobro diante de ti. Eu me dobro diante da tua palavra.
dobro diante da tua grandeza e diante da tua soberania. Perdoa-me, Jesus, pelos meus atos, pelos meus pecados. Perdoa o meu passado e me dá uma vida nova. Aonde, Jesus, eu viverei a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Tu és o meu Senhor. O mundo vai saber disso. Minha família vai saber disso. Os meus amigos vão saber disso. Que a partir de hoje eu sou um servo, um crente, lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé. Pai, eu abençoo a vida destes homens, dessas mulheres, embaixo da Tua palavra, embaixo do Teu Espírito e na direção, Pai, do Teu Santo Espírito, com o Teu sangue, nós cobrimos essas vidas, oramos pela vida deles, declaramos, Senhor, o Teu poder, declaramos a Tua glória, declaramos, Senhor, a manifestação do Teu Espírito, que essas vidas, Pai amado, sejam forjados. A partir de hoje, eles possam entender, Jesus, que vai passar um processo de forja na vida deles. E essa forja, Pai, representa passar pelo fogo, passar pelas dificuldades, mas glorificar o Teu nome em tudo. Então nós os abençoamos, nós proibimos Satanás de agir nesses corações, de colocar desânimo, abatimento, fraqueza. Em nome de Jesus, sejam eles sustentados pela Tua mão e pela Tua destra. Amém, Jesus. Vocês que se colocaram de pé, recebam o carinho da igreja com uma salva de palmas em nome de Jesus. Olha, não acabou. O processo começou agora. Segundo passo, a gente está acabando o culto, eu vou te liberar, você vai até o balcão ali do social, ou então o pessoal do Boas-Vindas, ou então aqui na frente vai ficar alguns homens com essas pranchetas, essas mulheres com pranchetas, vai anotar o teu nome, o teu telefone, o teu e-mail. Pode ter certeza, querido, nós não vamos colocar o seu nome na boca do sapo, nós não vamos amaldiçoar a tua vida, nós vamos abençoar a tua vida. A gente vai dar continuidade ao processo em nome de Jesus. A igreja